Olá, você está ouvindo Sociedade dos Geógrafos Mortos, um podcast sobre geografia com Roberto Lobato Corrêa. Boa tarde, colegas. Nós vamos dar início ao nosso 9º episódio da 4ª temporada sobre espaço urbano. Nós vamos terminar o tema da segregação residencial, analisando os padrões espaciais da segregação residencial. Antes, no entanto, eu gostaria de fazer alguns comentários que têm muito a ver com o tema, mas também com os últimos episódios da política aqui na cidade do Rio de Janeiro. No dia 20 de março, houve algumas prisões aqui no Rio de Janeiro, envolvendo políticos, pessoas importantes na esfera pública, e ficou muito claro nesse episódio, que tem uma longa história, muito longa, e que ainda vai prosseguir, as conexões entre política pública, polícia, milícias, produção do espaço, apropriação indébita de terras, promoção imobiliária e agentes sociais da produção do espaço. Ficou muito claro isso, o que sugere que a temática da produção do espaço, envolvendo especificamente os agentes sociais da produção do espaço e a segregação residencial, devem ser vistas com muita atenção, porque existe uma enorme névoa, que às vezes se desfaz, às vezes não, envolvendo vários atores da sociedade brasileira. Na verdade, a questão da propriedade da terra urbana e da promoção imobiliária tem sido objeto de atenção, pelo menos no mundo ocidental, no Brasil, nos Estados Unidos. Basta ver o romance Babbitt, de um escritor americano, Sinclair Lewis, que fala sobre as relações entre propriedade da terra e política. Isso lá antes da Segunda Guerra Mundial. A propósito, o vice-presidente Agnew Spiro, do presidente Lyndon Johnson, nos Estados Unidos, foi preso por falcatruas envolvendo especulação de terras. Da mesma maneira, houve processo contra a família Clinton, tanto ele, presidente, como a sua esposa, processos por especulação fundiária no Vale do Clearwater, lá no estado do Arkansas, onde eles são eleitos, é o território político deles. O Bill Clinton e a esposa são políticos conceituados do Partido Democrata. Isso não faz diferença nenhuma. O fato é que a questão fundiária e a promoção imobiliária são peças fundamentais não só na produção do espaço, como também estão inscritas na esfera das lutas políticas e da produção do espaço e do poder político. Portanto, não é de se estranhar o que ocorreu e ocorre no Rio de Janeiro, em outras cidades brasileiras, possivelmente na sua cidade, você que está me ouvindo, para mostrar a relevância do tema enquanto objeto de pesquisa.
E daí o que eu já tinha falado antes, a questão dramática, e que é uma utopia, de que a terra urbana devia ser pública. Bom, mas vamos ver a nossa última parte do tema segregação residencial. Eu vou falar sobre padrões espaciais. O que é um padrão? Padrão é um processo ou forma que se repete, criando uma espécie de modelo em que os mesmos elementos da ação e da forma estão presentes. Padrão de comportamento, ele é um comportamento que se repete. E o padrão espacial é quando essa repetição está projetada no espaço. Por uma área de 10.000, 50.000, 200.000 quilômetros quadrados, ou ao longo de uma rua, ao longo de um vale, é um padrão espacial. E a segregação residencial está sujeita também a um padrão espacial. Porque a segregação residencial não se dá da porta da sua casa para dentro e para fora. Ela tende a ocorrer no mesmo padrão na sua rua, no seu bairro, ou pelo menos em certos setores do bairro. E é importante estudar isso. Aí está, finalmente, a forma resultante de processos, que são os padrões espaciais da segregação residencial. Isso é necessário e importante porque é através dessa sequência repetitiva de ocorrências similares que se dá aquela condição de reprodução. Pela fixidez do uso da terra, pela fixidez por um longo tempo de mesmos hábitos, mesmos costumes, mesmas injustiças, mesmas necessidades, mesmos privilégios, é que se verifica a reprodução das diferenças sociais, das classes sociais. Então, o padrão espacial não é uma brincadeira pura e simples e uma paixão pela forma, mas é uma análise do caráter prático na vida humana da segregação residencial via padrões espaciais. É isso que nós vamos ver hoje. Bom, a bibliografia pode ser o que eu vou citar daqui a pouco, mas basicamente no meu texto que está no livro A Cidade Contemporânea e Segregação Espacial, organizado pelo Pedro Vasconcelos, por mim e pela Silvana Pintaldi. Eu tenho um texto em que isso é discutido. E há outros lugares também que isso é discutido. Quais são os padrões espaciais da segregação residencial? Há 3 padrões básicos. O primeiro data de 1841 e é de um geógrafo alemão chamado Jürgen Kohl, K-O-H-L. Kohl é considerado o pai da geografia urbana. Por muito. Ele fez uma pesquisa no final dos anos 30 do século XIX pela Europa continental. E ele verifica que existe um padrão de segregação residencial nas cidades europeias que ainda não tinham de forma mais efetiva, algumas nem isso,
entrado na Revolução Industrial. E por isso, o padrão espacial proposto por Corn, ou o modelo de Corn, é conhecido como padrão ou modelo pré-industrial. O que ele argumenta? Ele argumenta que na cidade há um centro, que muitas vezes é um centro monumental, onde está o palácio do rei ou do príncipe, os prédios públicos, a catedral, e muitas vezes em torno de uma praça. Cercando essa área, que é o ponto de maior valor da Terra, de máxima acessibilidade, porque é dotado de uma acessibilidade maximizada por toda a cidade, estão os bairros formando uma espécie de auréola em torno do miolo do centro, onde mora a elite. A elite fundiária, mercantil, a nobreza, pessoas das Forças Armadas de alta patente. Cercando essa zona em torno do núcleo central da cidade, há uma outra zona onde aparecem setores médios. E, finalmente, uma grande área circular fechando tudo isso está a periferia, onde mora uma população de empregados, desempregados, pequenos negócios, estabelecendo-se um padrão centro-periferia. Este é o modelo pré-industrial de Corn. A elite no centro e do centro para a periferia decai o status social progressivamente, podendo-se, no entanto, estabelecer círculos concêntricos. O mais central da elite, o intermediário de um setor médio e popular, pobre, na periferia. Ora, isto que era o padrão básico, que podia ser alterado pelo relevo, pela rede de drenagem, mas que, basicamente, poderia ser visto como 3 círculos concêntricos. Ora, a questão é que isso depois foi verificado, não era típico e exclusivo da Europa continental, mas que também, por meio de estudos de outros autores, verificou-se que isto ocorria, por exemplo, nas cidades cerimoniais da Ásia do Sudeste, Angkor Thom, no Camboja. Isto ocorria em Tenochtitlan, capital dos astecas. Isso ocorria nas cidades da América Latina. No período colonial espanhol, em que as cidades planejadas seguiam esse padrão, a partir de uma praça de armas, ou praça maior, e que isso estava inscrito dentro das chamadas leis das Índias, ou ordenações filipinas do rei Filipe II, que tinha um modelo de planejamento da cidade a ser criada no que seria mais tarde a América Latina. E este é um padrão muito comum no interior brasileiro.
a despeito de algumas modificações mais recentes. Isso também ocorria nas cidades coloniais francesas, na África subsaariana, lá no Golfo da Guiné, onde havia uma distinção clara entre o centro e a periferia, a chamada Cidade Branca do colonizador francês e a Cidade Negra, dividida em bairros conforme as diferentes etnias. Isso que eu estou dizendo data de 1950, por um belíssimo estudo feito por um geógrafo francês e geomorfólogo, Jean Dresch. As cidades americanas como Charleston, na Carolina do Sul, antes da Guerra Civil, também tinha essa conformação em termos da espacialidade de seus grupos sociais. Então isso é um padrão comum, talvez o mais recorrente na história da humanidade. E que isso aparece quando se pensa no planejamento urbano das cidades brasileiras. Cidades criadas no século XIX, como Teresina e Aracaju, e mesmo Belo Horizonte, final do século XIX, mais tarde em Goiânia, Brasília com plano piloto e as cidades satélites, centro e periferia, Palmas também, na qual existe uma área distante do núcleo principal, chamada Palmas Sul, que é a periferia da capital de Tocantins. Qual é a lógica desse padrão espacial? É a lógica de acesso à riqueza, às fontes de poder e de bem-estar, onde a infraestrutura pública é a melhor, a segurança é a melhor, os imóveis são os melhores e a elite e a alta classe média ali convive, desfrutando das benesses de uma sociedade de classes. É o modelo centro-periferia. Isso é fundamental. E esta diferença tem como base a diminuição do preço da terra do centro para a periferia, quer dizer, diminuição às benesses que o sistema social oferece. E quem pode, paga mais para morar melhor. Quem não pode, paga menos e mora mais afastado do centro. É uma lógica muito simples e perversa, porque ela define um padrão espacial de segregação espacial, pré-industrial, mas com uma força de resistência fantástica, por causa da fixidez das formas espaciais. Centro e periferia é o nome desse modelo, desse grande geógrafo Cole, que não foi traduzido para o português, imaginem. Bom, o segundo modelo é de 1925, por um dos grandes nomes da escola de Chicago, o sociólogo Ernest Burgess, que, junto com Robert Park, são os nomes mais importantes da escola de sociologia ou de ecologia humana da Universidade de Chicago, importante que foi entre 1915 e 1940. O que o Burgess, que era professor da Universidade de Chicago e que vivia com projetos de consultorias com a prefeitura de Chicago, a cidade que passava, na década de 1910,
e no começo dos anos 20, por uma explosão demográfica e por uma expansão de seu espaço urbano que alterava o que havia. Possivelmente a Chicago do final do século XIX, após o incêndio que praticamente acabou a cidade, quando ela ressurge num padrão Corl que é rapidamente alterado. A industrialização, os terminais de transportes, convergindo para um ponto central na cidade, que era esse centro bem organizado, ela cria um ambiente pouco propício para as elites e a classe média alta. Terminais ferroviários, armazéns, atacadistas, fábricas e mais fábricas fumacentas expulsam a elite do centro. E a facilidade de transporte através dos trilhos, trem de subúrbios e bondes elétricos permitem que essa elite vá para a periferia. Enquanto isso, os imigrantes que a cidade atrai vão ocupar as antigas mansões, casas de alto status, localizadas no centro, ou muito próximo do centro, que também passa por uma transformação com a verticalização e a concentração de atividades terciárias. Esse modelo do Burgess caracteriza-se pelos pobres no centro, ricos na periferia. É um modelo de Corl invertido, não só formalmente, mas também geneticamente posterior a ele. E a lógica está: quem tem renda mora distante do centro, tem acesso ao mercado de trabalho no centro por transportes públicos e pode gozar de terras amplas, mais baratas, mas por isso mesmo podem ser amplas, mas que precisam ser pagas. E que essa população de classe média e a elite pode, então, fazer essa troca. Tem custo de transporte ampliado, mas eu tenho área boa, ampla, com facilidades diversas, enquanto os pobres imigrantes vão morar em cortiços, em casas transformadas em cabeças de porco, cortiços com ventilhos, todis, slums, no centro da cidade. A lógica é de uma troca, de um trade-off entre distância e bem-estar. Bem-estar elevado, distância grande. Bem-estar pequeno, mas distância curta, próximo ao mercado de trabalho. Ora, acontece que esta proposição do Burgess, ela está exatamente de acordo com uma proposição de 1845 de um dos pais do marxismo, Friedrich Engels, de 1845, no seu livro As Condições de Vida da Classe Trabalhadora na Inglaterra, no qual há um capítulo chamado A Grande Cidade, em que ele mostra esta transformação da elite abandonando o centro e indo para a periferia, enquanto o centro é habitado pelos pobres, pelos imigrantes. Isso ocorria na Inglaterra na mesma década de 1840, em que Corll percebia a existência e a manutenção
de um padrão pré-industrial, enquanto na Inglaterra, que saíra à frente no processo da Revolução Industrial, já mudava o seu padrão de segregação. Isso ocorreria nos Estados Unidos mais tarde. E de forma menos intensa em vários países do mundo. Em Buenos Aires, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em várias cidades do mundo. Esse é um segundo padrão que superpõe-se ao primeiro, transformando, anexando-o de forma transformada. O terceiro padrão vem de um economista, Homer Hoyt, H-O-Y-T, de 1939. O economista, dono de uma grande empresa de consultoria com inúmeros estudos feitos para o Estado americano, pensando em políticas habitacionais nos Estados Unidos, e é um estudo de 1939 que discute o modelo de Burgess para os Estados Unidos, dizendo que Burgess cometera um equívoco. A cidade norte-americana não era uma cidade essencialmente caracterizada por um modelo core ao inverso, ou periferia-centro, mas que era caracterizada por setores. Um setor nobre, ao longo de uma praia, ao longo de um lago, em áreas de amenidades microclimáticas, e que era habitada por uma elite, e que este setor cresceria do centro para a periferia, tal qual ocorre no Rio de Janeiro, com a expansão na mesma direção do Flamengo, Botafogo, Copacabana, Ipanema, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, e em tantas outras cidades. E que os pobres continuariam, segundo ele, em setores da periferia, ao mesmo tempo que apareceriam setores de classe média. Então nós temos 3 padrões espaciais que foram percebidos durante a metade do século XIX, durante cerca de 100 anos, 1841-1939, mostrando o que o capitalismo fazia em ritmos distintos por toda parte. E eu chamo a atenção que isso é um campo vastíssimo de pesquisa a serem feitas no Brasil. E que traz à tona não apenas a questão da segregação, mas também a questão dos agentes sociais da produção do espaço. E na América Latina? Na América Latina, eu vou me basear em um sociólogo argentino, Oscar Ionovsky, Yujnosvky, que em 1971 produziu um livro pela editora CIAP, Sociedade Interamericana de Planejamento, chamado La Estrutura Interna de la Ciudad y el Caso Latino-Americano. Ele fala da presença, ao longo do tempo, desses 3 padrões. A cidade da América Latina nasce, sobretudo a cidade espanhola, e muitas cidades brasileiras, ainda que no caso da cidade brasileira há uma necessidade de estudo sistemático sobre isso. A cidade da América Latina nasce sob a égide das leis das Índias, ordenações filipinas, que diz como será a colonização espanhola no continente descoberto entre aspas, a partir,
considerando a cidade a partir de uma praça de armas, praça maior, em torno da qual está Elis, depois setores em torno dessa praça de armas, seu espaço imediato, de uma certa classe média, e a periferia de pobres, trabalhadores braçais, índios. Mas que este padrão na América Latina teria durado desde o começo do século XVI, primeira metade ainda do século XVI, até cerca de 1850, quando então há transformações na vida política, econômica e social da América Latina que acaba impactando sobre esse padrão espacial. A referência do Junovic é 1850. Os países da América Latina são independentes. Há uma elite nacional. Emerge algum processo industrial. Emerge uma classe média. Começam a aparecer transportes públicos. Isso dura de 1850 a 1930, que é o segundo período da formação de espaços segregados na América Latina. As cidades enriquecem porque há aumento de exportações, diríamos hoje, de commodities para os países europeus e para os Estados Unidos. Há um certo enriquecimento. A elite abandona o centro e vai para setores de amenidades. A formação de bairros na Baía de Guanabara ou no Atlântico, Glória, Flamengo, Botafogo, Copacabana, Ipanema e assim sucessivamente. Ou então em Buenos Aires, do centro da cidade, na direção de Palermo e na direção do delta do Paraná, incluindo São Isidro e Núñez. A mesma coisa em Santiago, na direção de Providência e Las Condes. Da mesma forma em Bogotá, em direção ao norte, em Quito, em direção ao norte, em ambas as cidades, o norte constitui-se em área de amenidades. Então, ao padrão Cole, começa a aparecer aí, setorialmente, um padrão Hoyt. Ao mesmo tempo que o centro da cidade é invadido por imigrantes. Imigrantes vindos da Itália ou do próprio interior do país. Índios, mestiços de índios, negros, filhos e netos de escravos, que transformam o centro da cidade numa área de cortiços. Então, tem aí o componente burguês se fazendo presente. Então, segundo Junovic, entre 1850 e 1930, a cidade latino-americana tinha uma componente espacial à la Cole. Grande parte da periferia que nasce pobre continua pobre. Tem uma componente a Hoyt, ao longo dos setores de amenidades, e uma componente burguês, com a zona periférica ao núcleo central da cidade. Em Buenos Aires, por volta de 1890, uma parcela considerável da população morava junto ao centro em cortiços, em casas de cômodo, em conventilhos. Da mesma maneira, no Rio de Janeiro, em outras tantas cidades. Então, o padrão da América Latina, ele é um padrão que é constituído por componentes dos três modelos
que existiam em forma pura, mas que na América Latina assume combinações diferentes ao longo do tempo. O tema é complexo e merece muita atenção, sobretudo porque a segregação residencial é a expressão mais acabada da exploração social. É uma manifestação muitas vezes sutil, muitas vezes assumindo formas violentas da luta de classes. O centro, a periferia, o setor de amenidades, a favela, o cortiço, o condomínio exclusivo, as ruas protegidas por policiais que guardam aquela população garantindo seus privilégios, e ruas em péssimas condições, onde a dignidade humana quase nunca está presente. Para o geógrafo, essa é uma temática fundamental. O tema não se acaba, ele continua e vai por esse Brasil afora. A questão é, por quanto tempo? Será que esses padrões espaciais são passíveis de serem alterados? Vocês imaginem no Brasil socialista de um futuro. Qual é a força de inércia desses padrões espaciais? Como isso faz parte do imaginário social? Como se altera isso e a que custo e em detrimento de quê? São questões que interessam ao geógrafo. Porém, contra a segregação residencial, que é uma expressão mais do que nunca, a expressão antidemocrática. Muito obrigado pela atenção. Nós terminamos essa temática da segregação residencial. Boa tarde. O podcast Sociedade dos Geógrafos Mortos tem produção de Rafael Lia.